alunos, vamos iniciar o capítulo 8. Introdução aos compostos de coordenação. Complexos metálicos nos quais um único átomo metálico ou íon central está rodeado por vários ligantes têm um papel central na química inorgânica, especialmente para os elementos do bloco D. Neste capítulo, apresentaremos os arranjos estruturais mais comuns dos ligantes em torno de um átomo metálico central e as formas isométricas que são possíveis. No contexto da química de coordenação dos metais, o termo complexo significa um átomo metálico ou íon central rodeado por um conjunto de ligantes. O ligante é um íon ou molécula que pode ter existência independente. Exemplo de um complexo. Nós temos aqui, onde o cobalto 3+, está rodeado pelos ligantes CnH3. 6 ligantes CnH3. Então, usaremos o termo composto de coordenação para designar um complexo neutro ou um composto iônico no qual pelo menos um íon é um complexo. Assim, esse composto, onde o níquel ele é o metal, está rodeado aqui, e esse outro composto, cobalto, é o metal, núcleo. 2. São compostos de coordenação. Um complexo é a combinação de um ácido de Lewis, o átomo metálico central, com várias bases de Lewis, os ligantes. O átomo da base de Lewis, que forma a ligação com o átomo central, é chamado átomo doador, porque é ele que doa os elétrons usados para formar a ligação. Assim, o oxigênio é o átomo doador quando H2O, a água, atua como ligante. O átomo ou íon metálico, o ácido de Lewis do complexo é o átomo receptor. Todos os demais, de todos os blocos da tabela periódica, formam um complexo. As principais características das estruturas geométricas dos complexos metálicos foram identificadas por Alfred Werner, 1866-1919, profundo conhecedor da estereoquímica orgânica. Werner combinou a interpretação do isomerismo óptico e o geométrico com padrões de reações e com dados de condutância no trabalho, que ainda permanece como um modelo de como usar de maneira efetiva e criativa evidências físicas e químicas. As cores marcantes de muitos compostos de coordenação de metais, D e F, as quais são consequência das suas estruturas eletrônicas, eram um mistério para Werner. Esta característica só foi elucidada quando as estruturas eletrônicas passaram a ser descritas em termos de orbitais, no período de 1930 a 1960. Discutiremos as estruturas eletrônicas dos complexos de metais D no capítulo 19 e de metais F no capítulo 22. As estruturas geométricas dos complexos metálicos podem agora ser determinadas de muitas outras maneiras que Werner não tinha à sua disposição. Quando se consegue crescer monocristais de um complexo, a difração de raio-x fornece de maneira precisa as formas, as distâncias e os ângulos. A ressonância magnética nuclear pode ser usada para estudar complexos com tempos de vida maiores do que microsegundos. Complexos de vida muito curta, aqueles com tempo de vida comparáveis aos encontros difusionais em solução, pouco nanosegundos, podem ser estudados pelas espectroscopia vibracional e eletrônica. É possível inferir as geometrias de complexos com tempo de vida longo em solução, como os complexos clássicos do cobalto 3, cromo, platino, e de muitos compostos organometálicos. Analisando padrões de reação e isomeria, este método foi
explorado originalmente por Verne e ainda nos ensina muito sobre a síntese de compostos e nos ajuda a determinar as suas estruturas. Aí que eu tenho que virar aqui a página. Pronto. Constituição e geometria. Pontos em destaque. Em um complexo de esfera interna, os ligantes estão ligados diretamente ao íon metálico. O íon metálico e aqui os ligantes. Ao íon metálico central. O número de ligantes depende do tamanho do metal, da identidade do ligante e das interações eletrônicas. Naqueles que normalmente entendemos como um complexo, mais precisamente um complexo de esfera interna, os ligantes estão diretamente ligados ao átomo ou ao íon metálico central. Estes ligantes formam a esfera de coordenação primária do complexo. E o número de ligantes é chamado de número de coordenação do átomo metálico central. Da mesma forma que nos sólidos, podemos ter uma grande variedade de números de coordenação, e a origem da riqueza estrutural e da diversidade química dos complexos vem da possibilidade do número de coordenação variar até 12. Embora neste capítulo nos concentremos nos complexos de esfera interna, devemos ter em mente que os cátions complexos podem se associar eletrostaticamente a ligantes aniônicos e por interações fracas às moléculas do solvente, sem deslocar os ligantes já presentes. O produto desta associação é chamado de complexo de esfera externa. Para os íons aqui do manganês, né? Por exemplo, a consideração de equilíbrio do complexo da esfera interna pode, dependendo da consideração, exceder a do complexo da esfera externa, no qual o ligante, sulfato, está diretamente ligado ao íon metálico. É importante lembrar que a maioria dos métodos empregados para medir o equilíbrio de formação de complexo não distingue a formação de um complexo de esfera externa de outro da esfera interna. Então, devemos estar atentos à possibilidade da complexação de esfera externa sempre que o metal e o ligante possuírem cargas opostas. Então, o número de coordenação de um átomo ou íon metálico nem sempre é evidente pela composição do sólido, uma vez que moléculas do solvente e espécies que são potencialmente ligantes podem simplesmente preencher os espaços dentro da estrutura e não ter qualquer ligação direta com o íon metálico. Então, esses que estão ligados diretamente ao metálico são esfera interna. Os que estão ligados, mas não estão ligados diretamente ao metal, são esfera, que esse aqui é a esfera externa. Vamos lá, começando. Por exemplo, a difração do raio-x mostra que o cloreto de cobalto hexaidratado contém um complexo neutro e duas moléculas de água não coordenadas ocupam posições bem definidas no cristal. Então, ele tem 4 hidróxido, 2 cloros ligados, que é o cobalto, 4 hidróxido e mais 2 outras moléculas de água não coordenadas, não ligadas diretamente, não coordenadas. Ocupam posições bem definidas no cristal. Tais moléculas adicionais de solvente são chamadas de solventes de cristalização. 3 fatores governam o número de coordenação de um complexo. 1. O tamanho do átomo ou íon central. 2. As interações espaciais entre os ligantes. 3. As interações eletrônicas entre o átomo ou íon central e os ligantes. Em geral, o aumento dos raios dos átomos e íons à medida que descemos na tabela periódica favorece números de coordenação mais altos. Por razões espaciais similares, ligantes volumosos frequentemente resultam em baixos números de coordenação, especialmente se os ligantes também são carregados. Quando também entram em cena interações eletrostáticas desfavoráveis.
Números de coordenação mais altos também são comuns para elementos situados à esquerda de um período, onde os íons possuem raios maiores. Eles são especialmente comuns quando o íon metálico possui apenas uns poucos elétrons. Por um número pequeno de elétrons de valência. Significa que o íon metálico pode receber mais elétrons das bases de líons. Um exemplo, é esse aqui, Número de coordenação menores não são encontrados à direita do bloco D. Particularmente, se os íons são ricos em elétrons, um exemplo daqui da platina, estes átomos têm menor capacidade de receber elétrons de qualquer base de Lewis que seja um ligante em potencial. Números de coordenação menores ocorrem quando os ligantes podem formar ligações múltiplas com um átomo central, tais como o manganês, aqui, e no cromo, uma vez que os elétrons fornecidos por cada ligante tendem a excluir a ligação com mais ligantes. No capítulo 19, consideremos estas preferências de número de coordenação em maior detalhe. Números de coordenação baixos. Pontos em destaque. Complexos bicoordenados são conhecidos para o cobre e para a prata. Estes complexos acomodam com facilidade mais ligantes se eles estiverem disponíveis. Os complexos podem ter números de coordenação mais altos do que as suas fórmulas empíricas sugerem. As espécies lineares do grupo 11, que são os complexos metálicos mais conhecidos com o número de coordenação 2, formados em solução sob condições ordinárias do laboratório. Complexos bicoordenados lineares com dois ligantes simétricos idênticos têm simetria delta-octaédrico. Um exemplo é o complexo de prata, cloreto de prata, responsável pela dissolução do cloreto de prata sólido em soluções aquosas contendo excesso de íon cloro. E um outro exemplo é o dimetilmercúrio. Também é conhecida uma série de complexos lineares de ouro de fórmula AUX, onde X é um halogênio e L é a base de Lewis, LAUX. É uma base de Lewis neutra, tal como uma fosfina substituída, R3P, ou um tioéter, R2S. Complexos bicoordenados frequentemente adquirem ligantes adicionais para formar complexos tri- ou tetracoordenados. Uma fórmula que sugere um certo número de coordenação em um composto sólido pode esconder uma cadeia polimérica com um número de coordenação maior. Por exemplo, parece ter número de coordenação 1, CuCN, cianeto de cobre. Mas, na verdade, ele é uma cadeia linear, na qual o número de coordenação do cobre é 2. A coordenação tripla é rara entre os complexos metálicos, mas é encontrada com ligantes volumosos, tais como triciclohexifosfina, com o seu arranjo trigonal. Ligantes onde indica o ciclohexina, CY, C6H11, os compostos MX3, onde X é o hidrogênio, são normalmente cadeias ou redes com um número de coordenação mais alto e ligantes compartilhados. Complexos tricoordenados com 3 ligantes simétricos idênticos geralmente têm simetria de 3H. Complexo. Esse aqui é as figuras, Coordenação 3, coordenação 4. Número de coordenação intermediário.
Complexos de íons metálicos com número de coordenação 4, 5 ou 6 são a classe mais importante de complexos. Eles incluem a grande maioria dos complexos presentes em solução e praticamente todos os complexos biologicamente importantes. Tetracoordenação. Pontos em destaque. Os complexos tetraédricos são favorecidos, em geral, aos complexos de coordenação mais alta, se o átomo central é pequeno ou os ligantes grandes. Os complexos quadráticos planos são observados geralmente para os metais de configuração D8. A tetracoordenação é encontrada em um número enorme de compostos. Complexos tetraédricos de simetria aproximadamente TD são favorecidos em relação a complexos com número de coordenação mais alto, quando o átomo central é pequeno, e os ligantes são grandes, tais como cloro, bromo e outros. Uma vez que as repulsões ligante-ligante superam a vantagem energética de formar mais ligações metal-ligante. Complexos tetracoordenados do bloco S e sem par isolado no átomo central, tais como berílio, boro e estanho, são quase sempre tetraédricos. Complexos tetraédricos também são comuns para oxônios de átomos metálicos à esquerda do bloco D, em estados de oxidação elevado, tais como o molibdênio. Em exemplos de complexos tetraédricos, grupos 5, vanádio, cromo e manganês, enfim. Werner estudou uma série de complexos tetracoordenados formados pelas reações com cloro com amônio e com ácido clorídrico para um complexo de fórmula MX2L2. Teremos somente um isômero da espécie, se for tetraédrica, mas teremos dois isômeros se a espécie for quadrática plana. E, uma vez que Werner foi capaz de isolar dois não-eletrólitos de fórmula, ele concluiu que eles não poderiam ser tetraédricos, mas sim quadráticos planos. O complexo com ligantes idênticos nos vértices adjacentes do quadrado é chamado de isômero cis. E o complexo com ligantes idênticos em oposições opostas é o isômero trans. A existência de arranjos espaciais diferentes para os mesmos ligantes é chamada de isomeria geométrica. A isomeria geométrica está longe de ter interesse apenas acadêmicos. Complexos de platina são usados na quimioterapia contra o câncer, mas sabe-se que somente os complexos PT2 é que podem se ligar às bases do DNA por tempo suficiente para serem efetivos. Os complexos quadráticos planos com 4 ligantes simétricos idênticos têm simetria D4H. Complexos quadráticos planos são raramente encontrados para complexos dos blocos SP, mas são abundantes para complexos D8, de elementos pertencentes aos metais 4D e 5D, tais como ródio+, irídio+, I2+, e ouro 3+, os quais são quase invariavelmente quadráticos planos. Para os metais 3D com configuração T8, por exemplo, níquel 2+, a geometria quadrática plana é favorecida por ligantes que podem formar ligações π recebendo elétrons. Aqui é um complexo quadrático plano, D4H. Aqui é um complexo cis, aqui embaixo o complexo trans. Tirar aqui. Vamos lá. Do átomo metálico como esse complexo aqui do níquel, tá? São exemplos de complexos quadráticos planos. Esse do ródio, do níquel, da platina e do ouro.
A geometria quadrática plana também pode ser forçada sobre um átomo central, pela complexação com ligantes que contenham um anel rígido, com 4 átomos doadores, como é o caso do complexo da porfirina. Então, o anel tem um átomo central e ele tem ligantes, né? E contém anéis rígidos, esses anéis aqui aromáticos. Exemplo 8.1. Identificando isômeros a partir de evidências químicas. Use as reações indicadas na figura 8.1 para mostrar como pode atribuir a geometria cis e trans a um par de complexo de platino. Resposta. O isômero cis diamino de cloro reage com o da prata, né, para perder o cloro menos. O ânion cloro menos. E o produto se liga ao diônio oxalato em posições vizinhas. O isômero trans perde o cloro, mas os dois ligantes hidroxila do produto não podem ser deslocados por um único ânion. Uma explicação razoável é que esse ânion, diônio oxalato, não pode reagir com o complexo quadrático plano, fazendo uma ponte para se ligar nas duas posições trans. Esta conclusão é confirmada por cristalografia de raio-x. Pentacoordenação. Na ausência de ligantes polidentados que restringem a geometria, as energias das várias geometrias dos complexos pentacoordenados diferem pouco uma das outras. Assim, tais complexos são frequentemente fluxionais. Complexos pentacoordenados, os quais são menos comuns do que os complexos tetra ou hexacoordenados. São normalmente piramidais quadráticos ou bipiramidais trigonais. Aí a figura da preparação do cis e do trans do diamino de cloroplatina. E um método químico para distinguir os isômeros. O complexo piramidal quadrático deveria ter simetria C 4 vezes, se todos os ligantes fossem idênticos, e um complexo bipiramidal trigonal deveria ter simetria D3H para ligantes idênticos. Distorções destas geometrias ideais são comuns, sendo conhecidas situações intermediárias para todas as graduações entre elas. A forma bipiramidal trigonal minimiza as repulsões ligante-ligante, mas restrições espaciais em ligantes que podem se ligar ao metal através de mais de um sítio podem favorecer uma estrutura piramidal quadrática. Por exemplo, a pentacoordenação piramidal quadrática é encontrada nas porfirinas biologicamente importantes, onde o anel do ligante obriga a adoção de uma estrutura quadrática plana e um quinto ligante se liga acima do plano. A estrutura 9 mostra o centro ativo da mioglobina, a proteína transportadora do oxigênio. A localização do átomo de ferro acima do plano do anel é importante para a sua função. Em alguns casos, a pentacoordenação é induzida por um ligante polidentado, contendo um átomo doador que pode se ligar numa posição axial de uma bipirâmide trigonal. Em seus outros átomos doadores, alcançando as 3 posições equatoriais. Ligantes que forçam uma estrutura bipiramidal trigonal desta maneira são chamados de tripodais. As energias das várias geometrias dos complexos pentacoordenados frequentemente diferem pouco uma das outras. A delicadeza deste balanço é exemplificada pelo fato de NCN5 3- pode existir nas conformações piramidal quadrática, a bipiramidal trigonal no mesmo cristal. Em solução de complexos bipiramidais trigonais com ligantes monodentados são frequentemente altamente fluxionais, ou seja, são capazes de se contorcerem em diferentes formas, de forma que um ligante que é axial num determinado momento torna-se equatorial no momento seguinte. A conversão de uma estequiometria com outra pode ocorrer através de uma pseudo-rotação de Berry. O complexo, por exemplo, é bipiramidal trigonal do cristal. Entretanto, em solução,
os ligandes trocam suas posições axiais e equatoriais a uma velocidade que é muito rápida para a escala em tempo do RMN, de forma que todos os ligandes parecem idênticos, mais lenta na escala de tempo, de forma que os diferentes ligandes podem ser distinguidos. Hexacoordenação. Pontos em destaque. A esmagadora maioria dos complexos hexacoordenados é octaédrica, ou tem formas que são pequenas distorções do octaedro. A hexacoordenação é o arranjo mais comum para os complexos metálicos, sendo encontrada nos compostos de coordenação de metais S, P, D e F. Praticamente todos os complexos hexacoordenados são octaédricos, pelo menos se considerarmos os ligandes sendo representados por pontos sem estrutura. O arranjo octaédrico regular, OH, dos ligandes é altamente simétrico. Ele é especialmente importante não somente porque é encontrado em muitos complexos de forma ML6, metal e base de Lewis, número de coordenação 6, mas também porque é o ponto de partida para a discussão dos complexos de menor simetria, tais como os mostrados na figura 8.5. A distorção simples da simetria OH é tetragonal, que ocorre quando dois ligandes ao longo de um eixo diferem dos outros quatro. Estes dois ligandes trans, um em relação ao outro, podem estar mais próximos que os outros, quando ou, o que é mais comum, mais afastados. Para a configuração D9, particularmente os complexos de cobre 2+, uma distorção tetragonal pode ocorrer mesmo quando todos os ligandes são intensos, devido a um efeito inerente conhecido como distorção de Jahn-Teller. A distorção rômbica 2H é aquela o arranjo octaédrico altamente simétrico de 6 ligandes em torno de um metal central e os correspondentes elementos de simetria do octaedro. Aí está aí distorções de um octaédrico regular. Complexo octaédrico, OH. Então está formando um octaedro, né? Ele tem 6 ligandes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prisma trigonal, D3H, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 ligandes também. Bipirâmide pentagonal, D5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligandes. E aqui um octaedro encapuzado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ligandes. Então, na qual um par de ligandes trans está mais próximo do átomo central e um outro par trans está mais afastado. As distorções trigonais ocorrem quando duas faces opostas de um octaedro se afastam, dando origem a uma grande família de estruturas intermediárias entre a octaédrica regular e a prismática trigonal. Complexos de geometria trigonal prismática D3H são raros, mas esta geometria está presente nos sólidos, molibdênio e tungstênio aqui, ó. O prisma trigonal também é a forma de vários complexos, de fórmula MS2, C2, R2, 3. Complexo D0 prismático trigonais, tais como ZR, CH3, CH2-, também foram isolados. Estas estruturas requerem ligações sigma doadores muito pequenas que se ligam formando uma ligação sigma com o átomo central, ou interações ligante-ligante favoráveis que possam impor ao complexo uma forma prismática trigonal. Tais interações ligante-ligante são frequentemente fornecidas por ligantes que contêm átomos de enxofre que podem formar ligações covalentes uns com os outros. Números de coordenação mais alto, 8.3. Ponto em destaque. Átomos e íons grandes, particularmente aqueles do bloco F,
tendem a formar complexos com grande número de coordenação. A nona coordenação é particularmente importante para o bloco F. A heptacoordenação é encontrada para poucos complexos 3D, sendo mais frequente para os complexos 4D e 5D, onde o átomo central maior pode acomodar mais do que 6 ligandes. Ela se assemelha à pentacoordenação no que diz respeito à proximidade das energias de suas várias geometrias. Estas geometrias limites ideias incluem a bipiramidal pentagonal. Aqui é um antiprisma quadrático, D4. Aqui ó, dá para ver a forma de um prisma, né? Aqui um dodecaedro. E aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, 7, 8. Aqui tem 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ligantes. E um molibdênio metal aqui no meio. E prismática trigonal encapuzada na figura 18. Em cada uma das duas últimas, o sétimo ligante, o capuz, ocupa uma face. Há várias estruturas intermediárias. A interconversão entre elas é frequentemente rápida à temperatura ambiente. São exemplos do bloco D e do bloco F. O método para forçar a heptacoordenação no lugar da hexacoordenação nos elementos mais leves é sintetizar um anel contendo 5 átomos doadores, que ocupam então as posições equatoriais, deixando as posições axiais livres para acomodar mais 2 ligantes. Uma estereoquímica não rígida também é apresentada pela octocoordenação. Estes complexos podem ser antiprismáticos quadráticos em um cristal, mas dodecaédricos em outro. 2 exemplos de complexos com estas geometrias são mostrados na figura 22, 23, respectivamente. A geometria cúbica 24 é rara. A nona coordenação é importante nas estruturas dos elementos do bloco F, pois seus íons relativamente grandes podem atuar como hospedeiros para um grande número de ligantes. Um exemplo simples de um complexo lanthanoide nona coordenado, outros exemplos muito mais complexos se originam com os sólidos, com M podendo ser desde o lantanídeo, um metal, M de metal aqui, até onde o número de coordenação 9 é alcançado através de pontes metal-aleto-metal. Um exemplo de nona coordenação no bloco D, o qual possui ligantes suficientemente pequenos para que este número de coordenação seja possível. As coordenações 10, 12 são encontradas em complexos de metal 3+, do bloco F. Estes exemplos, temos que é formado pela reação de sais com ácido nítrico. Cada ligante encontra-se ligado ao átomo metálico através de 2 átomos de oxigênio. Um exemplo de um complexo decacoordenado é esse daqui, no qual cada ligante de íon oxalato fornece 2 átomos de oxigênio doadores. Estes números de coordenação elevados são raros com íons do bloco S, P e D. 8.4 Complexos polimetálicos. Pontos em destaques. Os complexos polimetálicos são classificados ou como clusters metálicos, se eles contêm ligações em metal-metal, ou como complexos em gaiola, se eles contêm ligantes entre os átomos metálicos. Complexos polimetálicos são complexos que contêm mais de um átomo metálico. Em alguns casos, os átomos metálicos estão unidos através de ligantes em pontes. Em outros, há ligações direta metal-metal. Em outros ainda, ocorrem os 2 tipos de ligação. O termo cluster metálico é geralmente reservado para os complexos polimetálicos, nos quais
há ligações diretas metal-metal, que formam estruturas fechadas de formato triangular ou maiores. Quando nenhuma ligação metal-metal está presente, os complexos polimetálicos são conhecidos como complexos em gaiola. São conhecidos complexos polimetálicos para metais com todos os números de coordenação e geometria. Pontos em destaques. Os complexos polimetálicos são classificados ou como clústeres metálicos, se eles contêm ligações metal-metal, ou como complexos em gaiola, se eles contêm ligantes entre os átomos metálicos. Complexos polimetálicos são complexos que contêm mais de um átomo metálico. Em alguns casos, os átomos metálicos estão unidos através de ligantes em ponte. Em outros, há ligações diretas metal-metal. E em outros ainda ocorrem os dois tipos de ligação. O termo clúster metálico é geralmente reservado para os complexos polimetálicos, nos quais há ligações diretas metal-metal que formam estruturas fechadas de formato triangular ou maiores. Quando nenhuma ligação metal-metal está presente, os complexos polimetálicos são conhecidos como complexos em gaiola ou compostos em gaiola. São conhecidos como polimetálicos para metais com todos os números de coordenação e geometria. Os complexos em gaiola podem ser formados por uma grande variedade de ligantes aniônicos, por exemplo, 2 íons de cobre e 2+. Podem ser mantidos juntos por pontes de íon acetato. A estrutura 28 é um exemplo de uma estrutura cúbica formada por 4 átomos de ferro unidos por pontes de ligantes Rs-. Este tipo de estrutura é de grande importância biológica, pois ela está envolvida em várias reações bioquímicas de oxirredução. Com o advento das modernas técnicas estruturais, tais como os difratômetros automáticos de raio-x e o RNN multinuclear, muitos clústeres polimetálicos contendo ligações metal-metal foram descobertos e deram origem a uma ativa área de pesquisa. Um exemplo simples é o cátion de mercúrio e os seus complexos, tais como, que é geralmente escrito simplesmente como Hg2Cl2. Um clúster metálico contendo ligante óxido de carbono é mostrado na figura 30. Ligantes e nomenclatura. Um grande número de moléculas e íons pode se comportar como ligantes, e um grande número de íons metálicos forma complexos. Nesta seção, apresentaremos alguns ligantes representativos e consideremos os princípios para nomear os complexos. 8.5. Ligantes representativos. Pontos em destaque. Ligantes polidentados podem formar quelatos. Um ligante com um pequeno ângulo de mordida pode provocar distorções na estrutura padrão. A tabela 8.1 apresenta os nomes e as fórmulas de vários ligantes simples comuns. A tabela 8.2 apresenta os prefixos comumente usados. Alguns desses ligantes têm apenas um par de elétrons doador, e assim têm apenas um ponto de ligação com o metal. Tais ligantes são classificados como monodentados, ligantes que possuem mais do que um ponto de ligação. Tabela 8.1. Acetilacetonato. Essa fórmula aqui, ó. Oxigênio ligado aqui. Abreviação ACAC. Quem é o átomo doador? O oxigênio. Número de doadores? 2. Ligante amino, NH3. Quem é o átomo doador? Nitrogênio. Número de doador? 1. Aqua, H2O. O oxigênio é o doador, né? Um doador. 2,2 bipiridil. Então, pi, 2, né? Pirido. Então, vai ser abreviação BIP. O átomo doador, nitrogênio. Quantos átomos doadores? 2. Bromo, Br-.
Bromo, átomo doador. Aqui um átomo. Carbonato, CO3, 2-. Átomo doador, oxigênio. Carbonil, OC. Átomo doador, carbono. Cloro, Cl-. Átomo doador, cloro. Ciano, Cn-. Átomo doador, carbono. Dietilenotriamina. Abreviação, DIEN. Átomo doador, nitrogênio. Quantos átomos de doador tem? 3. Bis-difenilfosfinoetano. É assim, né? Abreviação, DPPE. Bis-difenilfosfinometano. DPPM. O fósforo é o átomo doador e tem 2. Ciclopetandienil, C5H5. Abreviação CP. Átomo de carbono doador. Etilenodiamino. Átomo doador, nitrogênio. E assim vai, né? Aqui o EDTH, o fluoro, o glicinato, o hidrido e o hidróxido. Tabela 8.1, continuação. O iodo, I-, isotiocianato, NCS-, nitrato, NO3-, nitrito, NO2-, fórmula, nitro, NO2-, aqui é o oxalato, aqui é o piridino, aqui os átomos doadores, o número de doadores. Prefixos usados para nomear os complexos. Mono, significado 1. Di, bis, significado 2. Tri, tris, 3. Teta, tetraquis, 4. Penta, 5. Hexa, 6. Hepta, 7. Octa, 8. Nona, 9. Deca, 10. Undeca, 11. Dodeca, 12. São conhecidos como polidentados, né? Que eles têm mais de uma ligante. Os ligantes que especificamente têm 2 pontos, que tem mais de um ponto de ligação, né? Que tem 2 pontos de ligação são conhecidos como bidentados. Aqueles com 3, como tridentados, e assim por diante. Ligantes ambidentados são aqueles que têm potencialmente mais de um átomo doador diferente. Um exemplo é o íon tiocianato, que pode se ligar a um átomo metálico pelo átomo de nitrogênio, formando o complexo de isotiocianato, ou pelo átomo de enxofre, formando o complexo de tiocianato. Um outro exemplo de um ligante ambidentado, né, e de um ligante nitro, e o ligante nitro, e o nitrito. Os ligantes polidentados podem produzir um quelato, termo grego para garra, composto no qual um ligante forma um anel com um átomo metálico. Um exemplo é o ligante bidentado etilenodiamina, que forma um anel de 5 membros quando os átomos de nitrogênio se ligam ao mesmo átomo metálico. É importante notar que os ligantes quelatos normais se ligam ao metal somente através de 2 sítios de coordenação adjacentes, um posicionamento cis. O ligante hexadentado, o ácido etilenodiaminotetraédrico na forma do seu ânion EDTA, pode se ligar através de 6 pontos, os 2 átomos de nitrogênio e os 4 átomos de oxigênio, e formar um complexo contendo 5 anéis de 5 membros. Este ligante é usado para aprisionar íons metálicos tais como cálcio 2+, da água dura. Inclui alguns dos ligantes mais comuns. Em um quelato formado a partir de um ligante orgânico saturado, tal como etilenodiamina, o anel de 5 membros pode se dobrar numa conformação que preserva os ligantes tetraédricos dentro do ligante e ainda assim alcançar um ângulo LML. D.
um ângulo típico nos complexos octaédricos. Anéis de 6 membros são favorecidos por sua geometria ou pela deslocalização eletrônica através de seus orbitais π. Por exemplo, as beta-dicetonas bidentadas se coordenam sob a forma de seus ânions enóis, formando estruturas com anéis de 6 membros. Um exemplo importante é o ânion acetilacetonato, ACAC. Uma vez que aminoácidos bioquimicamente importantes podem formar anéis de 5 ou 6 membros, eles também formam quelatos facilmente. Figura 8.6. Um ligante quelato que permite apenas um pequeno ângulo de mordida pode distorcer um complexo octaédrico para geometria prismática trigonal. Então, aqui um ligante quelante pode distorcer um complexo octaédrico para uma geometria prismática. O grau de tensão em um ligante quelante frequentemente é expresso em termos de ângulos de mordida. O ângulo LML no anel quelato, um ligante quelato que só permite um pequeno ângulo de mordida, é um dos principais causadores da distorção de complexos hexacoordenados octaédricos para uma geometria prismática trigonal. Nomenclatura. Pontos em destaque. O cátion e o ânion de um complexo são nomeados de acordo com um conjunto de regras. Os cátions são nomeados por último e os ligantes são nomeados em ordem alfabética. Daremos aqui apenas uma introdução geral sobre a nomenclatura, pois orientações mais detalhadas estão fora do escopo deste livro. Na verdade, o nome dos complexos frequentemente se torna tão enfadonho que os químicos inorgânicos muitas vezes preferem indicar as fórmulas em vez do nome completo. Para os compostos que consistem de um ou mais íons, o ânion é nomeado primeiro, seguido do cátion, como nos compostos iônicos simples, independente de o composto ser um complexo. Os íons complexos são nomeados com seus ligantes em forma alfabética, ignorando-se quaisquer prefixos numéricos. Os nomes dos ligantes são seguidos pelo nome do metal com o seu número de oxidação entre parênteses, como no hexaminocobalto 3. Aqui, hexaminocobalto 3. Ligante primeiro, depois o metal e depois a carga. Hexaminocobalto 3. Ou com a carga total do complexo especificada entre parênteses, como no hexaminocobalto, abre parênteses 3+. O sufixo ato é adicionado ao nome do metal algumas vezes, em forma latina, se o complexo é um ânion, como hexacianoferrato 2, hexacianoferrato 2. O número de um tipo particular de ligante em um complexo é indicado pelo prefixo mono, di, tri e tetra. Os mesmos prefixos são usados para identificar o número de átomos metálicos se mais do que um estiver presente no complexo, como no octaclorodirenato. Quando for possível a confusão com os nomes dos ligantes pelo fato do nome já incluir um destes prefixos, como no etilenodiamino, são usados prefixos alternativos bis, tris, tetraquis, com o nome do ligante entre parênteses. Por exemplo, dicloro não apresenta problema, mas o tris-etilenodiamino mostra mais claramente que há 3 ligantes etilenodiamino, como tri-etilenodiamino cobalto 2. Ligantes que fazem ponte entre dois centros metálicos são indicados pelo prefixo mi adicionado ao nome do ligante, em questão, como oxobis, pentamicromo 3. Usa-se um subscrito para indicar o número de átomos metálicos em ponte, desde que mais do que 2, por exemplo, um ligante híbrido em ponte com 3 átomos metálicos é indicado. Usa-se colchetes para indicar os grupos que estão ligados ao átomo metálico, devendo ser usado independentemente de o complexo ter carga ou não.
Entretanto, no uso comum dos complexos neutros e os oxanos, são escritos sem colchetes. Tetracarbono-níquel e no tetraoximanganato 7, permanganato conhecido. O símbolo do metal vem em primeiro lugar, seguido dos ligantes aniônicos e finalmente dos ligantes neutros, como tetra-aminocloro-cobalto 3. Tetra-aminocloro-cobalto 3. Algumas vezes esta ordem é modificada para melhor indicar o ligante que está envolvido numa reação. As fórmulas dos ligantes poliatômicos são algumas vezes escritas de forma diferente da usual. Hexaaco ferro 2. Hexaaco ferro 2. Para colocar o átomo doador adjacente ao átomo metálico e assim indicar melhor a estrutura. O átomo doador de um ligante ambientado, algumas vezes sublinhado, por exemplo. Exemplo 8.2. Dando o nome aos complexos. Dê o nome dos complexos, né? Ele deu aqui, letra A, B, C, D e E. Resposta. A. O complexo possui 2 ligantes aniônicos, cloro, Cl-, 4 ligantes neutros, NH3, e uma carga global mais 2. Consequentemente, o número de oxidação da platina é 4, mais 4. De acordo com a regra de ordem alfabética, o nome do complexo é tetra-amino-dicloro-platina 4. Tetra-amino-dicloro-platina 4. Letra B. Os ligantes CO e pirido são neutros, de forma que o número de oxidação do níquel é 0. Então, esse é neutro, então o número de oxidação desse é 0. Assim, o nome do complexo é tricarbonil piridinoníquel 0. Tricarbonil piridinoníquel 0. Tricarbonil piridinoníquel 0. C. Este complexo contém como único ligante o íon LTA, 4-. Hexadentado. Se o íon metálico central é o cromo, 3+, as 4 cargas negativas do ligante levam o complexo com uma única carga negativa. Deste modo, o complexo é o etilenodiaminotetraacetato, cromato 3. Este complexo contém 2 ligantes cloreto aniônico e 2 ligantes sem nêutrons. A carga global é mais 1. É consequência do número de oxidação, mais 3 do cobalto. Assim, o complexo é o dicloro-bis-etilenodiamino-cobalto 3. Dicloro-bis-etilenodiamino-cobalto 3. Letra E. Este complexo contém 2 ligantes iodeto aniônico e 2 ligantes CO neutros. A carga global é -1. É resultante do número de oxidação mais 1 do ródio. Assim, o complexo é dicarbonil diiodorodato 1. Dicarbonil diiodorodato 1. E assim vai. Vamos pro próximo aqui embaixo. Isomeria e quiralidade. Pontos em destaque: uma fórmula molecular não é suficiente para identificar um composto de coordenação, pois pode haver isomeria de coordenação, de ligação, de hidratação. Uma fórmula molecular frequentemente não fornece informação
suficiente para identificar um composto sem ambiguidade. Já comentamos que a existência de ligandes ambidentados dá origem à possibilidade de isomeria de ligação, na qual o mesmo ligante pode se ligar através de diferentes átomos. Este tipo de isomeria explica a existência dos isômeros vermelho e amarelo da fórmula. O composto vermelho tem uma ligação com cobalto e oxigênio. O isômero amarelo, que se forma com o tempo a partir da forma vermelha instável, tem uma ligação nitro-cobalto com nitrogênio. Podemos considerar brevemente 3 tipos adicionais de isomeria antes de olharmos com maior profundidade para a isomeria óptica e geométrica. A isomeria de ionização ocorre quando o ligante e um contraíon trocam de posição em um composto, sendo um exemplo esse e esse daqui. Ó. Esse ligante cloro troca aqui com esse bromo. Depois fica bromo e aqui fica cloro. Se os compostos são solúveis, os dois isômeros se apresentam como espécies iônicas diferentes na solução. Neste exemplo, com os íons bromo menos e cloro menos, respectivamente. Uma isomeria muito parecida quando a ionização é a isomeria de hidratação, que se origina quando um ligante é H2O, por exemplo. Há 3 isômeros de hidratação de cores diferentes para o composto com fórmula molecular. A isomeria de coordenação se origina quando há íons complexos diferentes que podem se formar a partir da mesma fórmula molecular, como no hexaminocobalto e hexamina ciano do cromo, né? Hexaminocromo e hexacianocobalto. Uma vez estabelecido quais ligantes se ligam com quais metais e através de quais átomos doadores, podemos considerar como arranjar este ligante, uma vez que o caráter tridimensional dos complexos metálicos pode resultar em muitas possibilidades de arranjo dos ligantes. Estes arranjos diferentes podem resultar em isomeria geométrica e óptica. Exploraremos agora estas variedades de isomeria considerando as permutações dos arranjos de ligantes para cada geometria comum do complexo. Exemplo 8.2. Dando nome aos complexos. Dê o nome dos complexos A, B, C, D e E. Resposta. A. O complexo possui 2 ligantes aniônicos cloro, 4 ligantes neutros NH3 e uma carga global mais 2. Consequentemente, o número de oxidação da platina é mais 4. De acordo com a regra de ordem alfabética, o nome do complexo é tetraminodicloroplatina 4. B. Os ligantes CO e pirido são neutros, de forma que o número de oxidação do níquel é 0. Assim, o nome do complexo é tricarbonil piridoníquel 0. Este complexo contém como único ligante o íon EDTA hexadentado. Se o íon metálico central cromo 3, as 4 cargas negativas do ligante levam o complexo com uma única carga negativa. Deste modo, o complexo é o etilenodiamino tetracetato, cromato 3. D. Este complexo contém 2 ligantes cloreto aniônicos e 2 ligantes em neutros. A carga global é mais 1 e consequência do número de oxidação mais 3 do cobalto. Assim, o complexo é o dicloro bis etilenodiamino cobalto 3. Letra E. Este complexo contém 2 ligantes iodeto aniônico e 2 ligantes CO neutros. A carga global é menos 1 e é resultado do número de oxidação mais 1 do ródio. Assim, o complexo é o dicarbonil diidocobalto 1. Isomeria e quiralidade. Isso aqui tá repetido, né? Peraí, só um momento. Tá, continuando. Acabou que a gente repetiu ali, né, gente? Vamos continuar aqui. 8.7. Complexos quadráticos planos. Pontos em destaques. Os únicos isômeros simples dos complexos quadráticos planos são isômeros cis e trans. O caso simples para 2 conjuntos de ligantes moduletados diferentes dá origem a 2 isômeros geométricos. Como 3 ligantes diferentes, as posições dos 2 ligantes A também permitem distinguir os
isômeros geométricos cis e trans. Complexos tetaédricos. Pontos em destaque. Os únicos isômeros simples dos complexos tetraédricos são os isômeros ópticos. Normalmente encontrados são aqueles para os quais os 4 ligantes são diferentes, ou quando temos 2 ligantes quelantes bidentados assimétricos. Nos casos, as moléculas são quirais não superponíveis às suas imagens especulares. Os 2 isômeros especulares juntos fazem um par enantiométrico. A existência de um par de complexos quirais em que cada um é a imagem especular do outro, como as mãos direita e esquerda, e que tem um tempo de vida longo, o suficiente para serem separados, é chamado de isomeria óptica. Os isômeros ópticos são assim chamados porque são opticamente ativos, significando aqui os enantiômetros, né? É a imagem especular do outro. Como se colocasse aqui um espelho, ó, e aqui fosse a imagem do outro. Mas eles têm propriedades ópticas diferentes, né? E podem agir em funções biológicas também diferentes. Aqui nessa figura, pirâmide quadrática, pirâmide trigonal, isômero cis e isômero trans. Complexos bipiramidais, trigonais e piramidais quadráticos. Complexos pentacoordenados não são estereoquimicamente rígidos. Nos complexos bipiramidais, trigonais e piramidais quadráticos, existem 2 sítios de coordenação quimicamente distintos. Ao observarmos anteriormente que os complexos pentacoordenados frequentemente são distorcidos em relação às formas ideais e geralmente se interconvêm muito facilmente. Embora existam isômeros de complexos pentacoordenados, eles geralmente não são. Deve-se atentar para o fato de que tanto os complexos piramidais trigonais quanto os piramidais quadráticos têm 2 sítios quimicamente distintos: sítio axial A e sítio equatorial E, para a bipirâmide trigonal. Axial A e basal B para a pirâmide quadrática. Certos ligantes terão preferência por sítios diferentes devido às exigências espaciais e eletrônicas. Não entraremos em detalhes aqui. Complexos octaédricos. Para os complexos octaédricos de fórmula Na2B2 existem os isômeros cis e trans, e para os complexos de fórmula Na3B3 são possíveis os isômeros FAC e MERC. Compostos de ligantes mais complicados levam os isômeros adicionais. Há um grande número de complexos com geometria nominalmente octaédrica, onde, nesse contexto estrutural, ML6 significa um átomo central rodeado de 6 ligantes não necessariamente iguais. Então, metal e 6 ligantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser FAC ou MERC, né? Isomeria geométrica. Existe apenas uma maneira de se arrumar os ligantes em complexos octaédricos de fórmula geral Ma6 ou Ma5b. Os 2 ligantes B de um complexo podem ser colocados em posições octaédricas adjacentes para formar o isômero cis ou em posições opostas para formar trans. Considerando seus ligantes como sendo sem estrutura, os isômeros trans têm simetria D4H e o isômero cis simetria C2N. Há 2 formas de se arranjar os ligantes do complexo. Em um isômero, 3 ligantes A situam-se num plano e os outros 3B em um plano perpendicular. Esse complexo é chamado isômero MER, significa meridional, uma vez que cada conjunto de ligantes pode ser considerado como estando em um meridiano de uma esfera. No segundo isômero, os 3 ligantes A e também B são adjacentes e ocupam o vértice de face triangular do octaedro. Este complexo é chamado de isômero FAC, significando facial, né? FAC. Considerando-se os ligantes pontuais sem estrutura, os isômeros MER têm simetria C2Y, enquanto o FAC tem simetria C3V. Para um complexo de composição Ma2B2C2, há 5 isômeros geométricos.
um isômero com todos os ligantes trans, 3 isômeros diferentes. Com aí tem vários isômeros, né? Exemplos. Com um par de ligantes é trans e os outros dois cis. Um par enantiométrico, com todos os ligantes cis, composições mais complicadas, ou resulta de uma isometria geométrica mais ampla, por exemplo, o composto do ródio. Tem 3 isômeros diferentes, Mar, Mer trans e Mer cis. Quiralidade e isomeria óptica. Pontos de destaque. Vários arranjos de ligantes de um sítio octaédrico dão origem a um composto quiral. Os isômeros são chamados de dependendo de suas configurações. Além dos vários exemplos de isomeria geométrica mostrados pelos compostos octaédricos, muitos também são quirais. Um exemplo simples, onde 3 ligantes binetados a acetilacetonato (ACAC) levam à existência de um enantiômetro. Uma forma de ver os isômeros ópticos que se originam nos complexos dessa natureza é imaginar a vista de cima de um eixo ternário e ver arranjo dos ligantes como uma hélice ou como uma rosca de parafuso. A quiralidade também pode existir nos complexos de fórmula Ma2B2C2. Aí, gente, a gente vai terminar aqui lendo esse último textinho aqui, tá? Resolução de enantiômetros. A atividade óptica é a única manifestação física da quiralidade de um composto com um único centro quiral. Entretanto, quando mais de um centro quiral está presente, outras propriedades físicas são afetadas, tais como solubilidade e ponto de fusão, pois elas dependem da intensidade das forças intermoleculares, que são diferentes entre isômeros diferentes, da mesma maneira como são diferentes entre uma porca e um parafuso, com rosca esquerda ou direita. Deste modo, o método de separar um par de enantiômetros em seus isômeros individuais é preparar diastereoisômeros. Até onde estamos interessados, os diastereoisômeros são compostos isoméricos que contêm 2 centros quirais, sendo um de mesma configuração absoluta nos componentes e sendo o outro enantiômetro entre os 2 componentes. Um exemplo de diastereoisômeros é fornecido pelos 2 sais de um par de cátion enantiômetro A com de um ânion opticamente puro B e, portanto, a composição. Como os diastereoisômeros diferem em suas propriedades físicas, por exemplo, solubilidade, eles são separáveis por técnicas convencionais. O procedimento clássico de resolução quiral começa com o isolamento de uma espécie naturalmente opticamente ativa a partir de uma fonte bioquímica. Muitos compostos que ocorrem naturalmente são quirais. Um composto conveniente é o ácido D-tartárico e um ácido carboxílico obtido das uvas. Essa molécula é um ligante quelante para a complexação do antimônio e, assim, um conveniente agente de resolução é o sal de potássio de ânion D-tartarato de antimônio monocarregado. Este ânion é usado para resolver, conforme descrito a seguir. Dissolve-se a mistura enantiométrica do complexo do cobalto 3 em água quente e adiciona-se uma solução de tartarato, antimônio e potássio. Para induzir a cristalização, resfria-se a mistura imediatamente. O diastereosoma menos solúvel separa como cristais amarelos finos. O filtrado é preservado para o isolamento do enantiômetro D. O diastereosômetro sólido é moído com água e iodeto de sódio. O composto separa-se e deixa o tartarato de sódio e antimônio em solução. O isômero D é obtido a partir do filtrado por precipitação do seu brometo. E até aqui, gente. Até mais, se Deus quiser.